Olá, queridos! Olá, queridos! Agora sim, a paz do Senhor, bom dia! Estamos chegando para mais um devocional da graça. Mais uma semana começando, domingão, que o Senhor possa abençoar o seu dia, que você possa desfrutar do favor, da graça do Senhor sobre a sua vida. Estamos trilhando o nosso caminho aqui no nosso devocional, falando a respeito do livro de Romanos, do livro de Efésios. Você tem acompanhado a nossa jornada aqui ou não? Comenta para mim como é que está sendo. A sua interação ela é muito importante, porque quando você interage aqui, primeiro que você dá um feedback pra gente, você mostra, né, que você está participando, você não está só assistindo um vídeo, mas você de fato está sendo discipulado, está se abrindo para o que está acontecendo, está sendo proposto aqui para você. Então, sua participação é fundamental. Depois disso, você também ajuda os algoritmos aqui do YouTube a identificar como relevante o conteúdo e assim impulsionar e apresentar para outras pessoas. Então, sempre vou pedir para você compartilhar, você comentar aqui, você interagir com a gente, porque isso traz esses dois benefícios. Você interage com o discipulado, com aquilo que está sendo proposto e também nos ajuda a alcançar pessoas. Inclusive, eu quero pedir para você desde já, comenta aqui como é que está sendo para você. Tá fazendo um barulho aí? Deixa eu ver. Pronto, parou? Beleza. Então comenta aqui, fala com a gente aqui, interage aqui, vamos caminhar juntos aqui. Não estou aqui para simplesmente falar, eu estou aqui para compartilhar com você, e a sua participação, a sua interação, ela é importantíssima para que isso seja alcançado. Bom, 5 coisinhas: comentar, eu já te falei, curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Você já sabe, se você está com a gente todos os dias, que eu fico enchendo o saco por causa disso. Então, comenta, compartilha, curta, se inscreva e ative as notificações, tá bom? Faça a sua parte, é leve, é tranquilo, bora para o que interessa, vamos para a palavra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, um texto maravilhoso e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida aqui hoje. Não? Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da morte do pecado e da lei do pecado e da morte. Interessante esse texto. Eu acho incrível que o texto é claro, o texto é objetivo, mas tem gente que lê isso aqui e não entende. Como é que pode, né? Deixa eu só abrir um negócio aqui para eu poder compartilhar com você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aqui, ó. O texto é claro, ele é objetivo, mas eu vou ler para você na versão Almeida Revista e Corrigida. O mesmo texto, Almeida Revista e Corrigida. O texto diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Pois a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Nessa tradução, Almeida, Revista e Corrigida, que é a maioria das Bíblias, existe um acréscimo. E o acréscimo diz o seguinte, ele dá uma condição. Ele diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porém, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa frase, ela é um acréscimo. Não existe essa frase no original. É um acréscimo. E por causa desse acréscimo, as pessoas elas não têm a revelação do texto. Como eu disse, o texto é simples, o texto é claro, mas por causa de um acréscimo, por causa de uma tradução mal feita, as pessoas perdem a revelação. Não existe no texto original esse negócio de aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe isso. Porque isso é uma condicional e o texto é claro. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não é uma condição minha. Não é, se eu estou em Cristo, mas eu ando segundo a carne, então tem condenação. Não existe nenhuma condenação e nenhuma condição que me condene. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E entender essa revelação é o que faz você crescer espiritualmente, viver a graça de Deus e viver uma vida leve em Deus. Se eu entendo que a não condenação, ela está condicionada ao meu comportamento, poxa, então eu vou viver debaixo de condenação a vida inteira, assim como os crentes vivem hoje. Estão em Cristo, mas têm medo de morrer, têm medo de perder salvação, têm medo de ir para o inferno. Que não condenação é essa? Por causa do acréscimo, por causa da falta de revelação. Eles acham que a não condenação depende. Não depende. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Ele explica. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O que me condena? O pecado. O que me condena? A lei. O que me condena? A morte. Se eu estou em Cristo, eu não estou debaixo da lei. Não tem como eu estar em Cristo e debaixo da lei. Porque Cristo nos livrou da lei. Nós vivemos debaixo da graça, vivemos pela fé, não debaixo da lei. Então, se eu estou em Cristo, eu estou debaixo da graça, não debaixo da lei. Se eu não estou debaixo da lei, logo já não há condenação sobre mim. Segundo, se eu estou em Cristo, a natureza do pecado, porque aqui pecado está no singular, a palavra aqui é hamartia, de natureza. Se eu estou em Cristo, não tem como eu estar debaixo da natureza de Adão. As duas naturezas não andam junto. Ou eu sou de Cristo, ou eu estou em Adão. Não tem como eu ser os dois. Então, se eu estou em Adão, eu estou debaixo de condenação. Se eu estou em Cristo, a condenação passou. E terceiro, se eu estou em Cristo, eu fui livrado da morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Eu não estou morto espiritualmente. Eu não estou desconectado de Deus. Pelo contrário, se o meu corpo morrer agora, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Porque a morte não impede mais a minha conexão com Deus. A morte já não é mais para mim uma separação de Deus. Pelo contrário, eu estou conectado a Ele e a morte física vai me aproximar mais ainda dEle. Então, o texto está dizendo o seguinte: se você não está debaixo da lei, se você não está debaixo do pecado, e se a morte já não é um limite para você, então você não tem nenhuma condenação. Acabou.
O que te condena? A lei. O que te condena? O pecado, a natureza do pecado. O que te condena? A morte. Se eu não temo nenhum desses três, não há condenação. Não é se eu ando segundo a carne ou segundo o espírito. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que agora que nós estamos em Cristo, nós estamos livres da lei. Estamos livres do pecado. Estamos livres da morte. Por isso não há condenação. E ele explica isso, né? Versículo 3 diz o seguinte: porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano, pecador, como oferta pelo pecado. O que a lei deveria fazer, mas ela não faz? Nos justificar. Nos levar para um caminho de redenção. A lei não consegue fazer isso. Por quê? Porque a lei requer obras, a lei requer perfeição de mim. Só que se eu estou debaixo da natureza do pecado, eu não posso cumprir as exigências da lei. São 613 mandamentos. Por causa da minha natureza caída, eu não consigo cumprir todos esses mandamentos. Logo, a lei, para a minha justificação, para a minha salvação, ela é ineficaz. Então, aquilo que a lei não conseguiu fazer, Cristo fez. Como que Cristo fez? Cumpriu toda a lei e pagou o preço pela minha santificação, pela minha reconexão com Deus. A lei não conseguiu fazer, ela só me condenou. Mas em Cristo eu fui justificado, por isso a lei não me condena. Agora que eu estou em Cristo. Percebe? Você consegue entender isso ou não? E assim condenou o pecado na carne, ou seja, Jesus levou no seu corpo o nosso pecado. Ele pagou, segundo as exigências da lei, o nosso pecado. Para que a justa exigência da lei, perceba, a justa exigência da lei. A lei é santa, ela é boa, como nós já estudamos aqui, mas nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos cumprir as exigências da lei. Então Cristo vem, cumpre as justas exigências da lei e para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Percebe que aquilo que lá na tradução que eu citei para você está no começo, aqui está no final. Por quê? Porque não é uma condição, é uma posição. Quando você lê na Revista e Corrigida, o texto usa não andar segundo a carne e o espírito como uma condição, mas aqui não é uma condição. Aqui não é uma condição. Versículo 4. O versículo 4, ele cita a mesma coisa, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Beleza, correto. Só que ele pega esse mesmo versículo e joga lá para cima, ó. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se tornou uma condição. Não é uma condição. É uma posição. Então preste atenção. A exigência da lei foi cumprida por Cristo. Adão pecou. Todos nós recebemos a natureza do pecado. Cristo obedeceu, cumpriu, fez tudinho certinho, agradou a Deus. Pagou o preço pelo pecado. Então agora que nós, que estamos em Cristo, saímos de Adão e recebemos da justiça de Deus em Cristo. Por isso não há condenação. Não há condenação não é porque eu não peco. Não é porque eu não ando segundo o pecado ou a natureza pecaminosa. Porque eu vou ter atos pecaminosos. Mas eu não estou na natureza do pecado. Você precisa ter clareza disso. Existe diferença entre natureza pecaminosa e atos pecaminosos. Não são a mesma coisa. E se nós não entendermos isso com clareza,
nós não entendemos a mensagem do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo é, porque nós estamos em Cristo, nós somos libertos da natureza do pecado, nós somos libertos das exigências da lei, nós somos libertos da morte, e por isso não há condenação. Por que o diabo nos condena? Porque ele aponta os nossos erros. E nós erramos com base no quê? Na lei. Se não há lei para me condenar, de que o diabo vai me condenar? Se eu não faço parte da natureza de Adão, por que o diabo vai tentar me prender em meus atos pecaminosos, sendo que eu tenho acesso a perdão e transformação em Deus? Se eu sei que eu tenho conexão com Deus, se eu sei que eu sou salvo, se eu sei que eu sou amado, por que o diabo vai ficar me afrontando, dizendo que eu vou morrer, que ele vai me matar, sendo que a morte física vai me levar para ter mais proximidade com Deus, ele vai me levar para um outro nível no meu relacionamento com Deus? Não há nada que me condene. Isso não quer dizer que eu não peque. Isso não quer dizer que eu tenha atos que precisam ser transformados, hábitos que precisam ser transformados. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que isso não me define, isso não me condena. Pelo contrário, porque eu estou em Cristo, eu sou livre da condenação e tenho acesso à transformação, coisa que quem está na lei, quem está em Adão, não tem acesso. Pegou? Nenhuma condenação há sobre você. E também não há nenhuma condição. Não há nenhuma condição. Não há condenação porque você está em Cristo. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Por causa de Cristo. Ele cumpriu as justas exigências da lei e derramou a justiça dele sobre você. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que essa verdade seja estabelecida no nosso coração, para que nós possamos entender isso e nos apropriar dessa identidade, dessa posição. Tudo é sobre a nossa posição. Precisamos entender isso. Uma igreja que quer viver um avivamento, que quer ser canal de Deus para uma transformação, para um avivamento genuíno, para uma colheita extraordinária de almas, ela precisa entender a sua posição em Cristo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos livrou da lei, do pecado, da morte. E por causa disso, nenhuma condenação há sobre nós. Se dependesse dos nossos atos, ou muitas condenações. Mas não depende. A nossa posição já não é mais de pecador. A nossa condição não é mais de filhos de Adão. A nossa condição já não é mais de separados de Deus. A nossa condição é de filhos amados que voltaram a ter relacionamento com o Pai. E por causa dessa posição, somos transformados, somos conduzidos a um lugar que te agrada, a uma vida que te agrada. Mas apesar de qualquer coisa, por essa posição, por estarmos nesse lugar, em Cristo Jesus, não há condenação. O diabo não pode nos condenar. Por isso eu repreendo agora todo espírito de acusação na mente dos teus filhos. Todo espírito que vem trazendo culpa, eu repreendo da vida dos teus filhos. Eu declaro agora a revelação da graça, do perdão, do amor do Senhor sobre os teus filhos. Por estarem em Cristo, eles não podem aceitar condenação daquele que está condenado. O diabo é um condenado que não há nenhuma absorvição para ele, nenhuma condição de ser absorvido. Ele é condenado. Mas nós em Cristo fomos justificados. E apesar de termos atos que o diabo poderia usar contra nós, o sangue nos purifica de todo pecado. Que essa verdade esteja sobre o coração dos teus filhos.
sobre a mente dos teus filhos, sobre a boca dos teus filhos. E que eles vivam essa verdade, esse princípio e se apropriem dessa posição. Eu declaro isso agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Coloca aqui nos comentários, escreve nos comentários aqui, ó. Nenhuma condenação há sobre mim. Escreve isso. Escreve aí. Nenhuma condenação há sobre mim. Que isso esteja nos seus lábios, que isso esteja na sua mente, que isso esteja no seu coração. Que você viva essa verdade. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo. Porque Cristo te libertou da lei, da natureza do pecado e da separação da morte. Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Que você desfrute de um domingo abençoado. E que você esteja conosco hoje à noite. Seja presencial, seja online. Às 20 horas pelo horário de Brasília, às 19 horas pelo horário local. Você pode estar conosco e receber de uma palavra de fé, de um momento de adoração poderoso, onde o Espírito Santo vai tocar você e você será edificado por esse ambiente. Tá bom? Deus te abençoe. Presencialmente, online, a gente se encontra às 19 horas. E se você está pelo horário de Brasília, às 20 horas. Vai ser bênção demais. Deus te abençoe e até logo mais. Amanhã estamos de volta para mais um Devocional da Graça. Deus te abençoe. Até mais.